Olá Rangers, estamos aí para mais um vídeo e nesse vídeo você vai ver eu rebolando ao som do batidão. Não! Não. É o quê? A produção tá aqui falando que se esse vídeo tiver 100 likes, 100 likes até semana que vem, é pra eu gravar o desafio da Anitta fazendo envolver. É pra eu fazer o envolver. Eu não sei o que é isso. Mas challenge accepted. Challenge accepted. Se tiver 100 likes, eu não sei o que é o envolver. Nossa, isso foi um trem bizarro. Deixa eu dar um Google aqui, rapidão. Tá, se tiver 100 likes até semana que vem, eu vou gravar o envolver. Toca a vinheta. Então, meus amiguinhos, vamos lá falar sobre morfologia de bactérias, tudo que você precisa saber de morfologia de bactérias, especialmente aquelas que têm alguma importância clínica. Se você também for falar de todas as bactérias do mundo, aí você tá lascado. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Não, vamos falar só daquelas que têm importância clínica, que a gente tá na área da saúde. Então, para começo de conversa, as bactérias mais importantes, na maioria dos casos, ou elas são esféricas, ou elas são bacilos, elas são alongadas. Quase todas as bactérias você vai resolver em um desses dois formatos. Ou elas são esféricas, chamadas de cocos, ou elas são alongadas, chamadas de bacilos ou bastonetes. Algumas pessoas chamam de bastonete. E aí essas bactérias esféricas, os cocos, quando elas vão se dividir, elas podem se dividir num único eixo de reprodução, e aí as filhotinhas vão sair sempre naquela mesma direção, no mesmo sentido, e aí a gente pode ter os diplococos ou os streptobacilos. Os diplococos é quando a gente fica só com os parzinhos assim, duas bactériazinhas juntas. Strepto, em grego, significa cadeia, sequência, né? Na época do florir da microbiologia, o grego era a língua da moda, era o bonito, falar grego ou latim. Então, se usou muitos termos gregos aqui no começo da microbiologia. Então, streptococcus são bactérias esféricas arranjadas em cadeias. Minha língua às vezes dá um... arranjadas em longas cadeias. Às vezes, essas bactérias esféricas podem se dividir em mais eixos. Então, os filhotinhos, em vez de sair num único sentido, eles podem sair para cá, vão sair em vários sentidos. Então, formam-se cachinhos de uva. E esses cachinhos de uva, em grego, cacho de uva é estáfilo. Então, a gente tem estafilococcus. Os bacilos se reproduzem num único eixo de divisão. Então, a gente só pode ter streptobacilos, quando eles permanecem aderidos em longas cadeias, ou diplobacilos, quando eles permanecem em duplinhas, ou o que é mais frequente é o bacilo único. O bacilo é um bicho antissocial, não gosta de ficar andando com... enfim. E os coccobacilos são aqueles que não é nem uma coisa nem outra. Ele é um bacilo curto, então não chega a ser perfeitamente esférico, mas também não é uma forma alongada. Então ele está ali no meio do caminho, chamado de cocobacilo ou bacilo curto, né? A listéria mesmo ela é descrita como um bacilo curto. Fora desses agrupamentos, fora desses arranjos, a gente tem as espiroquetas e os espirilos, que são bactérias espiraladas. A diferença entre espiroqueta e espirilo é a rigidez dessa bactéria, né? As espiroquetas são mais flexíveis, são molinhas. E o vibrião queria ser um espiroqueta, mas ele ficou pequenininho. Ele queria ser um espiralzinho, mas
só deu uma curvinha ali, então ele tem esse formato de vírgula. As sarcinas, esse arranjo chamado sarcina, e a gente tem um gênero chamado sarcina, é o quadradinho de 8. A bactéria faz quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8, Vocês estão vendo aqui 4 na frente, 4 atrás, formando um cubo. Cubo. Falar devagar para ninguém assustar. Cubo. Certo? Esses arranjos aqui são os arranjos que você precisa conhecer. Tem outros formatos? Tem. Na biologia tem bactéria quadrada, tem bactéria em forma de Y, mas na clínica não tem. Então essas aqui são as que a gente precisa conhecer. E além de conhecer o formato e os arranjos, a gente precisa conhecer o padrão tintorial. Como é que essas bactérias se coram em pelo menos 2 técnicas muito importantes, que é o Gram e o Ziehl-Neelsen. O Gram é a técnica definida lá pelo Christian Grey. Christian Grey. Uau! Opa, não. O Christian Grey é outro filme, né? Aqui é os 50 tons de roxo. No Gram a gente tem 50 tons de roxo, porque o Gram, ele diferencia as bactérias levando em conta as características bioquímicas da parede celular. Quando a gente faz a coloração de Gram, há uma etapa de lavagem usando álcool cetona. E esse álcool cetona desfaz a parede celular de bactérias que tem essa parede muito rica em lipídio, né? Às vezes a membrana externa, a parede mais externa é rica em lipídio, e esse álcool cetona desfaz aquilo dali, levando embora o primeiro corante, a coloração inicial. E aí elas se coram só com esse corante final, só com o segundo corante. Bactérias que têm uma parede rica em proteína não sofrem esse ataque pelo álcool cetona, ou às vezes álcool absoluto. E aí elas permanecem coradas pelo violeta. Então é assim que a gente vê uma coloração de Gram bonitinha. A gente vê bactérias nesse tom de violeta meio azulado, ou bactérias nesse tom de fúcsia, quando a gente usa a fucsina, ou um vermelho mais escarlate no caso da safranina, que é um vermelhão bem regaçado mesmo. Né, para mim é tudo igual porque eu enxergo só 256 cores, né? O olho masculino só vê 256 cores. Essa história de fúcsia, vermelho, blá, 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 é coisa de olho feminino, né? O olho feminino é 4K. E aí a maioria das bactérias vão se corar ou de um jeito ou de outro no Gram. Aí tem as exceções. Algumas bactérias têm uma parede celular que tem muito lipídio de fora, igual às gram-negativas, mas esse lipídio é um lipídio diferente, é um lipídio ceroso. Essa cera, chamada ácido micólico, dá no Gram um resultado muito ruim, porque ela não responde bem ao álcool cetona. Ela fica nem lá nem cá, certo? E aí a coloração ideal para essas bactérias é a técnica de Ziehl-Neelsen ou técnica das bactérias álcool-ácido resistentes, os Barr. Técnica de Barr, também conhecida como técnica de boteco. Não viaja. Show! Drogado! Técnica de Barr, em que as bactérias que possuem essa parede rica em cera de ácido micólico não vão sofrer descoloração pelo álcool ácido. Elas protegem a bactéria desse álcool ácido. E aí elas permanecem coradas pela carbofucsina, que tem essa corzinha vermelha. Vocês estão vendo as bactérias em vermelho e o fundo em azul, porque a contracoloração é feita com azul de metileno, certo? Isso aqui resolve quase tudo. Quase todas as bactérias de importância clínica a gente cora por uma ou outra técnica. E aí o que você precisa saber de padrão morfotintorial, que agora a gente junta tudo. A morfologia, o arranjo e o padrão tintorial. Você precisa saber que a maioria dos cocos é gram positiva e a maioria dos bacilos é gram negativa. Pronto. Quase que tudo respeita essa regra. E aí a gente tem as exceções. Quando a gente está falando de cocos, esses que terminam com cocos, estafilococcus, streptococcus, enterococcus, micrococcus, são cocos gram positivos. As exceções são as neisserias, né, meningitides, Neisseria gonorrhoeae e a moraxella, uma bactéria que tem ganhado importância como causa de pneumonia em crianças vacinadas. Pronto,
Cocos é fácil. Cocos gram-positivos é os cocos. Neisseria e Moraxella são os cocos gram-negativos. Os bacilos gram-negativos são a grande maioria. Os que habitam o intestino, maioria dos casos, E. coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, as pseudomonas, hemófilos, praticamente todo mundo de bacilo é gram-negativo. São exceções aquelas que formam esporos, os Clostridiums, os bacilos, esses gêneros são gram-positivos. Corynebacterium diphtheriae, às vezes você vai querer, esse aqui é um que corre risco de você confundir, né? Porque você vai pensar em difteria, e aí você vai pensar em outras bactérias de intestino, sei lá, pronto, você vai pensar em Corynebacterium como gram-negativo. Não. Corynebacterium é uma bactéria gram-positiva. Certo? Mas na maioria dos casos, se você chutar bacilo gram-negativo, a chance de acertar é muito grande. E os que não se coram pelo gram, as micobactérias, bactérias que têm ácido micólico na parede, então é um nome muito difícil, você não vai guardar no seu coração, né? Bactérias que têm ácido micólico na parede, micobactéria. Os micoplasmas e os ureaplasmas que não têm parede celular, então eles não se coram bem pelo gram. As espiroquetas, e aí o problema das espiroquetas não é nem não se corar, não é nem uma questão de parede celular, é uma questão de tamanho da célula bacteriana. As espiroquetas são muito fininhas, elas são longas, mas geralmente muito fininhas. E aí você precisa fazer uma técnica que deixa elas mais robustas, porque elas são tão fininhas que o microscópio óptico não enxerga. Então a gente faz impregnação por prata ou técnica de Fontana, e aí, né, especialmente o treponema pallidum da sífilis, ele fica mais grossinho e a gente consegue enxergar no microscópio. Então eu resumi aqui sei lá, 32 segundos, tudo que você precisa saber sobre padrão morfotintorial de bactérias. Cai em concurso público da Prefeitura de Rubiataba, cai no MED-Chef, não, isso não tem prova. Cai em tudo quanto é prova saber padrão de bactéria, se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Um jeito ou de outro eles fazem uma perguntinha, né? E o uso de antibióticos também leva muito em conta isso, conhecer essas diferenças bioquímicas da parede celular da bactéria, porque geralmente é onde o antibiótico atua, então saber isso é importante. E aí, referência, para você saber mais coisa, ficou dúvida, deixa comentário aqui pro Titi, pergunta pro Titi, porque o Titi vai te responder, tá? Se a base é sólida, quem vai definir o topo é você, meus queridos. E aí, se gostou desse vídeo, deixa seu like, ou não deixa seu like, faz o que você quiser de sua vida, porque também eu tô cansado de pedir as coisas. E lembrando que se der 100 likes nesse vídeo, semana que vem eu vou fazer o desafio Envolver da Anitta. Eu ainda não dei Google aqui, porque eu tava gravando e não dei Google. Eu vou dar o Google aqui agora pra saber o que é. Qualquer coisa eu gravo outro vídeo falando, não vou fazer não. Não vai ser possível fazer. Um abração a todo mundo. Deixa o seu like, deixa o seu treco, deixa o seu pix. Não.